Olá, pessoal. Nessa semana nós daremos continuidade, aos nossos estudos sobre a verificação de validade de argumentos. Porém, nessa semana, além das regras de inferência, que nós já utilizávamos, nós vamos utilizar regras de equivalência, né? Por que disso? Porque há muitos argumentos cuja validade não se pode demonstrar usando só aquelas 10 regras de inferência que nós vimos na semana passada. Em adição a isso, nós vamos usar um princípio da lógica, que é o princípio da regra de substituição, né, e usaremos, além das 10 regras de inferência que foram vistas anteriormente, foram vistas na semana passada, também as 10 regras de substituição que nós veremos hoje. Na verdade, a maior parte dessas regras nós já vimos anteriormente, eu só vou revisá-las aqui, e vamos fazer alguns exemplos as utilizando para provar validade de argumentos, né? A primeira regra é a regra da idempotência, que nós vimos lá atrás, né? A regra da idempotência, ela nos diz que se eu tenho P, então eu tenho P e P. E vice-versa, né? Se eu tenho P e P, eu posso substituir por P, beleza? Assim como, se eu tenho P, eu posso substituir por P ou P, e vice-versa. Se eu tenho P ou P, eu posso substituir por P, ok? Essa regra da idempotência nós vimos já umas 4 semanas atrás, né? Acho que mais, acho que tem umas 6 semanas, quando nós estudamos as propriedades, da conjunção e da disjunção, nós vimos essa regra da idempotência. Uma outra regra, que também nós já vimos quando estudamos as propriedades de conjunção e disjunção, são as regras de comutação, né? Essas regras dizem que as ordens das proposições não fazem diferença, na conjunção ou na disjunção. Então, sempre que eu tenho P e Q, eu posso substituir por Q e P e vice-versa. Assim como sempre que eu tenho P ou Q, eu posso substituir por Q ou P e vice-versa. Ok? Uma outra regra, uma outra equivalência notável que nós também já estudamos, quando vimos as propriedades de conjunção e disjunção, é a associação. Nós já usamos ela diversas vezes, inclusive. A associação diz que a ordem em que eu faço as conjunções ou as disjunções, isso no caso de serem só conjunções ou serem só disjunções, a ordem que elas são feitas não altera em nada a sua proposição composta. Então, por exemplo, eu tenho P e Q e R. Eu colocar o parênteses aqui no Q e R ou colocar aqui no P e Q, tanto faz. Então eu posso substituir de uma para outra ou de outra para uma. A mesma coisa acontece quando eu tenho P ou Q ou R. Né? Então, se eu tenho só conjunções ou só disjunções, a posição que eu coloco os parênteses não altera em nada, logo eu posso mexer com os parênteses de acordo com o que eu necessitar para aplicar alguma regra de inferência depois ao meu argumento. Né? A quarta equivalência também já foi estudada, que é a equivalência da distribuição, a propriedade da distribuição, que tem duas formas. Você pode distribuir um E sobre um ou um ou sobre um E. Nós já vimos isso daqui, já até aplicamos algumas vezes. Então, se eu tenho P, E, entre parênteses, Q ou R, isso é a mesma coisa que eu ter P e Q ou P e R. E vice-versa, Se eu tenho P e Q ou P e R, eu posso usar a propriedade da distribuição para ter P, I, Q ou R. De forma análoga, eu posso distribuir a disjunção. Então, se eu tenho P ou Q e R, eu posso substituir por P ou Q e P ou R. Ok? Então, essa aqui também é mais uma propriedade que nós já tínhamos visto e que nós vamos começar a usar agora nessas nossas provas de validade de argumentos. Uma outra propriedade também que nós já vimos é da dupla negação, que é uma propriedade bem óbvia, bem simples, que se eu tenho não P, é a mesma coisa que eu ter P, e vice-versa. Se eu tenho P, é a mesma coisa que eu ter não P. Ou seja, se eu tenho uma dupla negação, é a mesma coisa que eu ter a afirmação, eu não ter negação nenhuma. A sexta equivalência notável, nós também já estudamos, são as famosas regras de De Morgan. Então, o que De Morgan disse é que a negação
de uma conjunção é equivalente à disjunção das negações, assim como a negação de uma disjunção é equivalente à conjunção das negações, ok? Então, se eu tenho não P e Q, entre parênteses, é a mesma coisa que eu ter não P ou não Q, e vice-versa. Assim como eu ter não P ou Q, entre parênteses, é a mesma coisa que eu ter não P e não Q, e vice-versa. Beleza? A sétima equivalência notável vem da definição de condicional, que também nós já utilizamos algumas vezes, né? Já fizemos até exercício em que nós aplicávamos essa definição, né? Para simplificar proposições, enfim, para achar forma, as formas normais, né? Então, nós já utilizamos essas regras. Então, assim, eu só estou revisando, mas não é mera coincidência, né? Isso aqui já foi usado anteriormente nessa nossa disciplina. Então, a definição de condicional me diz que se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Então, sempre que eu tiver se P, então Q, eu posso substituir por não P ou Q, e vice-versa. Eu tenho não P ou Q, eu posso substituir por se P, então Q. A oitava equivalência notável também já é de nosso conhecimento, né? A definição de bicondicional, né? Então, se eu tenho um bicondicional entre P e Q, se eu tenho P se somente se Q, isso é equivalente a se P, então Q, e se Q, então P. Né? E aí, isso aqui, por sua vez, é uma prova que nós já até fizemos também em exercícios anteriores. P se somente se Q é equivalente a P e Q ou não P e não Q. Né? Então, as provas disso nós já fizemos anteriormente. Então, aqui, para provar a validade de argumentos, a gente pode simplesmente utilizar esses resultados, né, referenciando como bicondicional. Note que na frente de cada fórmula, né, eu tô colocando, de cada equivalência, eu estou colocando uma siglazinha, né, que é para facilitar o nosso uso nos exercícios. Então, na hora que eu falar no exercício, eu colocar na frente que eu apliquei biconde, você já sabe que foi bicondicional. Se eu colocar um CP, contraposição e por aí vai. Beleza? Por falar em contraposição, essa é a nossa nona equivalência notável, né? A equivalência à contraposição me diz que se P, então Q, é equivalente a não P, se não P, não Q, então não P. Ou seja, você pode inverter antecedente e consequente, invertendo também, incluindo também uma negação, né, na frente deles. Isso aqui também a gente já mostrou em aulas anteriores, já chegamos até a usar, né? Então, toda vez que eu tiver um condicional, ele é equivalente a um condicional invertendo quem era o antecedente e o consequente, colocando um não na frente de cada um. Né? Então, eu ter se P, então Q, é equivalente a eu ter se não Q, então não P. Ok? Por fim, nós temos a equivalência notável da importação e exportação. Essa aqui é a única que nós nunca utilizamos nem provamos aqui nas aulas, né? Mas ela é bem tranquila de provar, né? Se você, fica aí um exercício até para vocês fazerem, conseguir provar essa equivalência aqui usando as definições, né? Só usando a definição de condicional e desenvolvendo ela, vocês conseguem chegar a essa equivalência aqui, né? Então, o que essa equivalência nos diz? Se eu tenho um condicional em que o antecedente é uma conjunção, né? Por exemplo, aqui eu tenho se P e Q, então R. Isso é equivalente a eu ter se P, então Q, então R. Ok? Então, essa aqui é mais uma equivalência que nós vamos poder aplicar nas nossas provas aqui de validade de argumentos. Ok? Então, assim, o conteúdo dessa semana é esse, né? De fato, praticamente não há conteúdo novo, né? Porque a maioria dessas regras de equivalência, 90% delas, nós já tínhamos estudado. O que nós vamos fazer essa semana é simplesmente aplicar essas regras junto com as 10 regras de inferência que nós vimos na semana passada para provar a validade
de argumentos lógicos, como nós fizemos usando só as regras de inferência semana passada, ok? Então nós vamos fazer agora, daqui para frente, essa aula, esse vídeo, né, vai trazer só exemplos de aplicação disso aqui, né, só exemplos de prova de validade de argumentos, ok? Então, antes de irmos para as provas, aliás, só tem uma observação a ser feita que é importante, né? A única diferença que tem entre aplicar as regras de inferência que nós vimos na semana passada ou aplicar essas regras de equivalência é que essas regras de equivalência elas podem ser aplicadas a um pedaço das suas proposições, enquanto as regras de inferência não. As regras de inferência têm que ser aplicadas a proposições inteiras, ok? Então, por exemplo, se eu tiver uma proposição grandona lá e no meio dela tem um não, não P, eu posso aplicar a minha regra de dupla negação e transformar aquela regra grandona na mesma coisa que ela era, só que ao invés de não, não P, eu vou colocar P, ok? Já as regras de inferência, não. As regras de inferência eu só posso aplicar usando a proposição inteira. Eu não posso aplicar um pedaço da proposição, ok? Então vamos lá, vamos aos exemplos. Então, pessoal, daqui para frente, esse vídeo é só de exemplos de aplicação, ok? Então, assim, a qualquer momento que vocês cansarem, quiserem dar um tempo, dar um esperar, tomar um café, vocês podem parar e depois voltar para assistir o resto do vídeo, beleza? Então, nós teremos, se não me engano, 8 exemplos de aplicação e é isso que é a tônica do resto dessa videoaula, ok? Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo nós vamos demonstrar que este argumento aqui é válido, ou seja, se P então não Q e Q, eu posso concluir não P. Então, se P então não Q é minha primeira premissa, Q é minha segunda premissa, beleza? E eu quero chegar na conclusão não P. A primeira coisa que eu fiz aqui, ó, foi aplicar a regra da contraposição, a nossa equivalência lógica da contraposição. O que a contraposição nos diz? Se eu tenho um condicional, eu posso inverter antecedente e consequente colocando um não na frente de cada um, né? Então, aplicando contraposição na minha premissa 1, eu tenho se não, não que, né? Eu passei o não que para ser antecedente colocando um não na frente, então não P, né? O não P veio como consequente colocando um não na frente. Beleza? Então, agora eu posso aplicar nessa linha 3 a minha equivalência de dupla negação, né? Eu tenho não, não que aqui, aplicando dupla negação eu passo a ter que. Então, aplicando dupla negação na linha 3 eu tenho se que, então não P. Olha, agora na linha 2 eu tenho que, e na linha 3, na linha 3 não, desculpa, na linha 4 eu tenho se que, então não P. Então eu posso aplicar a nossa regra de diferença, né, de modus ponens, às linhas 2 e 4 em conjunto, né, chegando então a não P, beleza? Na 2 eu tinha que, na 4 eu tinha se que, então não P, então eu posso aplicar modus ponens a 2 e 4 e chego à conclusão de não P, que era a conclusão do nosso argumento. Então está demonstrado que este argumento aqui é um argumento válido, ok? Vamos para o próximo exemplo, então. Nesse próximo exemplo, nós queremos demonstrar que esse argumento aqui, ó, onde eu tenho como premissa se P, então Q, e se R, então não Q, e como conclusão, P, se P, então não R, ok? A primeira coisa que eu apliquei aqui também foi contraposição, né? Eu aplico contraposição em 2 e aí eu passo a ter não, não, se não, não que, então não R, né? Então o que é a contraposição? Eu inverto, ok? Antecedente com consequente, coloco um não na frente. Então o consequente era não que, o antecedente virou não, não que. O antecedente era R, o consequente virou não R, beleza? Depois aplico dupla negação na linha 3, a mesma coisa, né, que eu tinha feito no anterior. Eu passo a ter se, P, se que, né? Porque eu tinha uma dupla negação aqui, então eu passo a ter que, se que, então não R. Beleza? Por fim, eu vou aplicar a nossa regra de inferência do silogismo hipotético.
O que o silogismo hipotético me diz? Ele diz que se eu tenho dois condicionais, sendo que o consequente do primeiro, que aqui no caso é Q, é igual ao antecedente do segundo, que aqui no caso também é Q, ó, então eu posso inferir que eu tenho um condicional cujo antecedente é o antecedente do primeiro, P, e o consequente é o consequente do segundo, não R. Né? Então, aplicando o silogismo hipotético nas linhas 1, que é P então Q, e 4, que é se Q então não R, eu chego à conclusão que eu tenho se P então não R, que é exatamente a conclusão do meu argumento lógico. Então, com isso está provado que este argumento é um argumento válido. Beleza? Vamos então para o nosso terceiro exemplo. Bom, no nosso terceiro exemplo, nós temos como primeira premissa P ou QIR, entre parênteses, né? Como segunda premissa, se P ou Q, então S, e eu quero chegar à conclusão P ou S. Ok? A primeira coisa que eu fiz foi aplicar a minha equivalência distributiva, né? Na linha 1. Então, na linha 1 eu tenho P ou, entre parênteses, Q ou R. Q e R, desculpa. P ou, entre parênteses, Q e R. Eu posso distribuir de forma a ficar P ou Q e P ou R, ok? É isso que eu fiz aqui. Então, a minha primeira ação, né, foi gerar a linha 3 aplicando a distributividade na linha 1, ok? Na segunda ação, agora na linha 3, notem que eu tenho P ou Q e P ou R. Então eu vou aplicar agora a simplificação na linha 3, né? O que a simplificação me diz? Ela me diz que se eu tenho uma conjunção de duas proposições, então eu tenho tanto uma quanto outra, né? Proposição. Ou seja, se eu tenho que P ou Q e P ou R é verdade, então eu posso assumir sem medo de erro, né, que P ou Q é verdade. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então a linha 4 eu concluo que P ou Q é verdade aplicando simplificação na linha 3. Ora, veja, agora eu já tenho uh, na linha 4 P ou Q, e na linha 2 eu tenho que se P ou Q, então S. Então o que eu posso fazer? Eu posso aplicar modus ponens às linhas 2 e 4. Né? Então, na 4 eu tenho P ou Q, na 2 eu tenho P, se P ou Q, então S. Então, aplicando modus ponens na 2 e 4, eu chego à conclusão S. Ok? Por fim, para chegar à conclusão do meu argumento, que era P ou S, uma vez que eu tenho S, basta eu aplicar a minha equivalência de adição. Né? O que a equivalência de adição diz? A equivalência de adição diz que se eu tenho que uma proposição S é verdade, eu posso afirmar que S ou qualquer outra coisa também será verdade. Ok? E aí, como a conclusão que eu quero chegar é o P ou S, então eu posso fazer uma conjunção, uma disjunção entre S e P. Né? Então, aplicando a regra, a equivalência de adição à linha 5, que era S, eu chego a P ou S, que é exatamente a conclusão do meu argumento. Né? Era exatamente a conclusão do argumento aqui. Ó. Então, com isso, como nós chegamos à conclusão do argumento, simplesmente aplicando as regras de inferência e de equivalência, nós concluímos aí que esse nosso argumento é um argumento válido. Ok? Vamos lá, vamos continuar então os nossos exemplos aqui com o exercício resolvido agora no nosso quarto exemplo. Neste quarto exemplo, nós temos também duas premissas. P ou Q, se P ou Q, então R e S, e não S. Ok? E aí, nós queremos chegar à conclusão não Q. Ok? A primeira, a primeira coisa que eu fiz aqui foi aplicar a adição à linha 2.
Na linha 2 eu tinha não S. Então, se eu tenho que não S é verdade, eu posso assumir que não S ou qualquer outra coisa é verdade. Aqui, no caso, eu assumi que não R ou não S é verdade, né, aplicando a adição à linha 2. Beleza? No passo seguinte, eu apliquei De Morgan. Por que De Morgan? Ora, não R ou não S, né, aplicando De Morgan, eu sei que não R ou não S é equivalente a não, abre parênteses, R e S. Beleza? Então, apenas apliquei a regra de equivalência de De Morgan na linha 3, para na linha 4 obter não R e S. E aí? Agora eu aplico modus tollens, né? A regra de inferência de modus tollens usando as linhas 1 e 4. O que me diz a regra de inferência de modus tollens? Ela me diz que se eu tenho um condicional, que é o que eu tenho aqui na linha 1, e eu tenho a negação do consequente desse condicional, que é o que eu tenho aqui na linha 4, né? Eu tenho a negação do consequente do condicional. Ó. Note, meu condicional é P, se P ou Q, então R e S. E na linha 4 eu tenho não R e S. Então eu tenho um condicional e eu tenho a negação do consequente desse condicional. Então, aplicando o modus tollens, eu concluo que é verdade a negação do antecedente desse condicional, ou seja, não P ou Q é verdade, ok? E aí, aplicando De Morgan novamente, eu chego a não P e não Q, né? Então, aplicando De Morgan na linha 5, a linha 5 era não, aparência P ou Q. Então, aplicando De Morgan na linha 5, eu chego a não P e não Q, ok? E aí, ora, se eu tenho não P e não Q, eu posso aplicar simplificação, né? O que a simplificação me diz? Se eu tenho um E entre duas conjunções, eu posso assumir qualquer uma das duas, né? Então, se eu sei que não P e não Q é verdade, então eu sei que não Q é verdade, beleza? Então, na minha linha 7, eu apliquei simplificação à linha 6 e obtive não Q. Por fim, né, não Q, desculpa, por fim, não Q era a conclusão a que eu queria chegar, né? Então, eu cheguei à conclusão que eu queria e está provado que esse nosso argumento é um argumento válido. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo exemplo aqui é um pouquinho diferente. Na verdade, o que eu fiz aqui nesse exemplo? Aqui a gente está praticando tanto aquela transformação, né, aquela formalização de linguagem natural para proposições que a gente está fazendo desde as primeiras aulas, né? E aí, depois, em cima disso, a gente vai fazer o argumento, beleza? Então, note, o nosso argumento é o seguinte: se a Bahia não fica no Brasil, então Salvador também não fica no Brasil, beleza? Então, nosso primeiro argumento é: Bahia não fica no Brasil, então Salvador não fica no Brasil. O segundo argumento é: Salvador fica no Brasil. E a conclusão do nosso argumento é: a Bahia fica no Brasil. Então, beleza? Então vamos lá. Nós temos duas premissas. A primeira premissa é: se a Bahia não fica no Brasil, então Salvador não fica no Brasil. A minha segunda premissa é: Salvador fica no Brasil. E a conclusão é: a Bahia fica no Brasil. E nós queremos demonstrar a validade deste argumento. Então, primeira coisa é formalizar, né? Eu vou chamar de P a proposição Bahia fica no Brasil. E de Q a proposição Salvador fica no Brasil. Ok? E aí, como ficaria então o nosso argumento? A primeira premissa é: se a Bahia não fica no Brasil, ou seja, se não P, então Salvador não fica no Brasil, ou seja, então não Q. Então, minha primeira premissa é: se não P, se a Bahia não fica no Brasil, então não Q, Salvador não fica no Brasil. Beleza? A minha segunda premissa é: Salvador fica no Brasil. Então, a minha segunda premissa é Q. E a conclusão que eu quero chegar é: Bahia fica no Brasil, ou seja, P. Ok? Então, agora que eu já formalizei, eu posso tentar provar que este argumento aqui é um argumento válido. E a gente já provou argumentos muito parecidos com esse, né? Então vamos lá.
Minha primeira premissa é se P, então não Q. E a segunda premissa é Q, e eu quero chegar à conclusão P. Primeiro passo, eu apliquei a definição de condicional, né, em 1. Então, qual que é a definição de condicional? Se eu tenho se um antecedente, então um consequente, isso é equivalente a eu falar a negação do antecedente ou a afirmação do consequente, né? Então, eu tenho não P ou não Q, beleza? E aí, o segundo passo foi aplicar a dupla negação aqui, ó, na linha 3, né? Na linha 3 eu tinha não P ou não Q. Aplicando dupla negação na linha 3, na linha 4 eu gerei P ou não Q, beleza? E aí, na linha 5, eu aplico dupla negação à linha 2. Na linha 2 eu tinha Q. Aplicando dupla negação, eu tenho aqui na linha 5 que era equivalente a não Q. Mas por que eu fiz isso? Por que eu apliquei essa dupla negação? Eu apliquei essa dupla negação simplesmente para aplicar o silogismo disjuntivo agora. O que o meu silogismo disjuntivo diz? Ele me diz que se eu tenho um ou, que é o que eu tenho aqui na linha 4, e tenho a negação de um dos lados do ou, que é o que eu tenho aqui na linha 5, anote, o meu ou é P ou não Q. Mas na linha 5 eu tenho não Q. Então eu tenho a negação de não Q. Então se eu tenho um ou e tenho a negação de uma das partes desse ou, segundo o silogismo disjuntivo, eu posso inferir que a outra parte do ou é verdade. Então, aplicando o silogismo disjuntivo, a linha 4, que é P ou não Q, e linha 5, que é não Q, eu posso concluir que P é verdade, que é exatamente a conclusão aqui do meu argumento. Então, está provado que este argumento é verdadeiro, ok? Mas notem, eu fiz essa prova aqui aplicando em 4 passos, né? Sendo que 2 deles foi dupla negação, enfim. Há outras formas de fazer isso, né? Sempre você tem várias formas diferentes de provar, né, a validade de um argumento. E eu vou mostrar isso aqui agora. Nós vamos provar esse mesmo argumento usando uma outra sequência, né, de aplicação das regras. Por exemplo, eu posso aplicar contraposição na minha linha 1, né? O que é a contraposição? A contraposição diz que se não P, então não Q, é equivalente a Q, então não P, né? É equivalente a você inverter negando a negação. Então, aplicando contraposição à linha 1, eu chegaria a Q, se Q, então P, beleza? Agora, na 2, eu já tenho Q, e na 3 eu tenho se Q, então P. Aplicando modus ponens a 1 e 3, eu chego à conclusão que P é verdade. Que seria um P minúsculo, tá? Desculpem, esse P maiúsculo aqui está errado, isso aqui é um P minúsculo, ok? Mas foi só um erro de digitação, o que não invalida o fato de que, se aplicando então modus ponens às linhas 1 e 3, eu chego à conclusão P, que é a conclusão do meu argumento. Então está aqui mostrado uma outra forma de provar que este argumento é um argumento válido. Okay? Eu fiz questão de colocar essa com 2 formas diferentes justamente para mostrar para vocês que não há uma resposta única. Né? Às vezes, aplicando as regras de inferência e de equivalência em ordens diferentes, você consegue chegar à mesma prova de validade. Okay? Vamos então ao nosso sexto exemplo. No sexto exemplo, nós temos premissas um pouco maiores, né? Então, a primeira premissa é P ou não Q ou R. A segunda premissa é não P ou, abre parênteses, Q e não P. E a conclusão que eu quero chegar é se Q, então R. Ok? A primeira coisa que eu fiz aqui foi aplicar a distributividade, né, a equivalência de distributividade à linha 2. Então, aplicando distributividade na linha 2, eu gero a linha 3, que fica sendo, então, não P ou Q e não P ou não P. Beleza? Note, aqui nós vamos mostrar um exemplo de regra de equivalência que é aplicada a um pedaço da linha.
As regras de equivalência a gente pode aplicar a pedaço da proposição, as de inferência aqui não. Então note, aqui ó, neste pedaço aqui ó, da minha linha 3, eu tenho não P ou não P. O que eu posso fazer então? Aplicar identidade a esse pedaço aqui. Identidade não, desculpa, idempotência a esse pedaço aqui. Né? Pela regra da idempotência, o que ela diz? Se eu tenho um ou um e em que as duas proposições, né, que estão sendo associadas são iguais, então eu posso assumir simplesmente a proposição. Então, se eu tenho não P ou não P, eu assumo simplesmente não P. Né? Repito todo o resto da minha proposição. Então, aplicando idempotência na linha 3, eu passo a ter não P ou Q e não P. Beleza? Agora, se eu tenho na minha linha 4 não P ou Q e não P, aplicando a equivalência de simplificação, né, a regra de simplificação, desculpem, eu posso afirmar que não P é verdade. Né? Sempre que eu tenho um E, eu posso simplificar considerando que um dos lados do E é verdade. Foi o que eu fiz aqui. Então eu tenho que não P é verdade. Né? Ok. Como eu tenho que não P é verdade, note que aqui ó, eu tenho um ou, desculpa, aqui em cima eu tenho um ou entre três proposições, né? Ou seja, eu tenho dois ous em uma única proposição. Então eu posso aplicar a essa linha aqui a regra de equivalência de associatividade. Ou seja, esse parêntese ele não precisa estar aqui, ele pode passar para cá, né? Ele pode mudar, eu posso mudar a posição dos parênteses sem mudar o valor da minha proposição composta. Né? Então, aplicando associatividade na linha 1, eu passo a ter P ou, e aí eu coloco parênteses aqui em não Q ou R. Mas por que eu fiz isso? Porque agora, ó, na linha 5, eu tenho não P, e na linha 6 eu tenho P ou uma outra coisa. E aí eu posso aplicar a nossa inferência, né, de silogismo disjuntivo. O que o silogismo disjuntivo diz? Eu tenho um ou. Né? Se eu tenho P ou alguma coisa e eu tenho que não P é verdade, então eu posso inferir que é verdade a outra parte que está nesse ou. Então, aplicando silogismo disjuntivo às linhas 5 e 6, eu chego à conclusão que não Q ou R é verdade. Ora, mas não Q ou R, usando a definição de condicional, é exatamente se Q, então R. Então, aplicando a definição de condicional à linha 7, eu chego a se Q, então R, que era exatamente a conclusão a que eu queria chegar. Né? Se Q, então R. Então, mais uma vez, né, aplicando as equivalências notáveis e as regras de inferência, eu consegui provar que esse argumento é válido. Beleza? Então, vamos ao nosso penúltimo, né, exemplo dessa aula. Né? Lembrando que a qualquer momento, se você estiver cansado, não estiver entendendo, dá um pause, bebe uma água, depois volta, vê de novo. Né? E, pessoal, eu particularmente penso muito melhor com um papel, uma caneta, um lápis, sei lá, qualquer coisa para escrever na mão, e vou fazendo anotações, vou fazendo meus rabiscos. Isso é a minha forma de pensar, é melhor assim. Então cada um deve procurar a sua maneira, né, de desenvolver esse raciocínio. Então eu, né, particularmente, se tivesse na posição de vocês, estaria com um papel fazendo meus rabiscos, minhas anotações. Mas aí é de cada um tem seu jeito, né, de aprender. A única coisa que eu acho que vocês devem ficar muito atentos é quanto ao cansaço, ao ritmo de vocês. Cada um tem um ritmo. Tem gente que vai ver essa aula inteira, né, sem dar uma pausa e vai pegar tudo. Vai ter gente que vai ter mais dificuldade, então vai parar,
vai ter que parar, olhar para o slide, tentar entender, pegar as anotações, ver as regras de inferência, as regras de equivalência para entender o que foi aplicado. Então, assim, faça o seu tempo, ok? Não tente, não se obrigue a ver essa videoaula inteira, né, se você não estiver acompanhando. Né, assim como também não se obrigue a ficar parando a todo momento, enfim, faça o seu tempo. Uma outra dica é procurem ver esses exemplos tendo ao seu lado uma folha já anotadas 10 regras de inferência e as 10 de equivalência. Porque aí na hora que eu falar de uma regra aqui, se você por acaso não lembrar ou não entender, você olha a sua folhinha de anotação e isso vai te facilitar muito, né? Então, tentem sempre ter à mão, na hora de realizar esses exercícios e de assistir essas videoaulas, um papel com as 10 regras de inferência e as 10 regras de equivalência, né, anotado. E ressalto mais uma vez que não é a minha intenção que vocês decorem essas regras. É claro que usando várias vezes, fazendo vários exercícios, você acaba memorizando, né? E como elas são muito óbvias também, né, a gente acaba meio que sendo remetido ao raciocínio de como utilizá-las. Né? Então, assim, é natural que vocês, com a prática, venham a lembrar delas, mas não é minha intenção que vocês as decorem. Então, ah, numa ocorrência de uma prova ou de uma avaliação qualquer, vocês terão à mão, eu colocarei nas provas, enfim, a lista das 10 regras de equivalência e das 10 regras de inferência que vocês podem utilizar. Então não se preocupem com decorar as regras e tenham sempre em mão as listas, né, dessas regras, né, essas 10 de equivalência e 10 de diferença para fazer os exercícios que vai facilitar muito a vida de vocês. Ok? Então vamos lá, feito esses parênteses, vamos dar continuidade aqui com o nosso penúltimo exemplo. Né? Neste exemplo nós temos três premissas. Se P, então não Q. Se R, então Q. E R. Ok? Uh, então, e a conclusão a que queremos chegar é não P. Beleza? Então, a primeira ação que eu tomei foi aplicar contraposição à linha 2. Né? Aplicando contraposição à linha 2, nós temos, então, não, se não Q, então não R. Por quê? Porque a linha 2 era se R, então Q. O que a contraposição faz? Inverte, né? Consequente com antecedente e nega. Então, aplicando contraposição à linha 2, eu passo a ter se não Q, então não R. E aí o que a gente nota agora entre linhas 1 e 4? Ora, note que o consequente da linha 4, da linha 1, desculpa, é o antecedente da linha 4. Então agora eu posso aplicar silogismo hipotético em linhas 1 e 4, né? Chegando então na linha 5 a se P, então não R, ok? Então eu apliquei silogismo hipotético nas linhas 1 e 4, para chegar aqui na linha 5 a se P, então não R. Por fim, aqui eu teria dois caminhos, né? Um caminho seria já aplicar modus tollens, né? Por que modus tollens? Aqui, ó, eu tenho um condicional onde R, onde não R é o consequente, e eu tenho a negação de não R, que é R, como premissa. Então, aplicando o modus tollens, eu já poderia chegar direto à conclusão não P, que é exatamente a conclusão que eu quero. Mas eu fiz aqui um passo a passo um pouco mais detalhado, né? Ao invés de aplicar modus tollens direto, o que eu fiz? Eu apliquei contraposição, agora a minha linha 5, né? Então, se eu tinha se P, então não R, aplicando contraposição, eu passo a ter não, se não R, então não P. Né? Eu inverti e neguei antecedente e consequente. Beleza? Só que aí, aplicando dupla negação, eu vejo que eu tenho, na verdade, se R, então não P. Né? Eu tinha aqui ó, negação da negação de R, então aplicando dupla negação eu posso eliminar
essa negação de negação, e eu fico com se R, então não P. Agora, aplicando modus ponens, né, nas linhas 3 e 7, na linha 3 eu tenho R, na 7 eu tenho se R, então não P, aplicando modus ponens eu posso chegar a não P. Beleza? Então, assim, aqui, mais uma vez, nós mostramos que a gente teria duas formas diferentes, duas formas só considerando esse finalzinho, né? Ou aplicar modus tollens direto, ou fazer contraposição para depois aplicar modus ponens, né? Então, assim, há várias maneiras de você provar a validação, né, de usar essas regras de inferência e de equivalência para provar a validade de um argumento. Beleza? Então, seguindo, vamos para o nosso último exemplo dessa aula, né? Um exemplo com três premissas, mais um exemplo com três premissas. Minha primeira premissa é se P, então Q. A segunda é que se somente se S. E a terceira é T ou R e não S. E eu quero chegar à conclusão se P, então T. A primeira coisa que eu fiz foi aplicar à linha 2 a definição de bicondicional, né? Na linha 2 eu tenho que se somente se S, aplicando a definição de bicondicional, então eu cheguei a se Q, então S, e se S, então Q. Ok? E aí, simplificando isso aqui, né, que eu tenho um E entre duas coisas, né? Então pela simplificação, aplicando a simplificação na linha 4, eu posso obter só um pedaço dela, né? Então eu obtive aqui só se Q, então S. Mas por que eu optei por esse lado aqui, se Q, então S? Porque aí agora, note que na linha 1 eu tenho se P, então Q, na linha 5 eu tenho se Q, então S. Ok? Então, aplicando o silogismo hipotético às linhas 1 e 5, eu tenho que se P, então S. O que me permitiu aplicar o silogismo hipotético aqui? Foi o fato de o consequente da linha 1 ser igual ao antecedente da linha 5, ok? Então na 1 eu tinha se P, então Q. Na 5, se Q, então S. Aplicando o silogismo hipotético a 1 e 5, eu passo a ter se P, então S. Ora, mas o que eu quero, né, a conclusão que eu quero chegar é se P, então T, não se P, então S. E aí? Qual o próximo passo? Bom, o próximo passo aqui, eu fiz apliquei a distribuição, né, na minha linha 3. Na linha 3 eu tinha T ou, aí entre parênteses, R e não S, ok? E aí, o que eu fiz aqui foi aplicar a distribuição. Então, passei a ter, na linha 7, T ou R e T ou não S, beleza? Bom, agora que eu tenho T ou R e T ou não S, eu posso aplicar a simplificação. O que a simplificação me disse? Eu tenho um E, eu posso pegar qualquer um dos lados do E e manter só ele, não é isso? Então, aplicando a simplificação na linha 7, eu fiquei só com T ou não S. Mas por quê? Qual o meu interesse em ficar com T ou não S? Ora, se eu aplicar agora a, a comutatividade, né, eu posso inverter. T ou não S é a mesma coisa que não S ou T. E aí, aplicando a definição de condicional, eu passo a ter que não S ou T é equivalente a se S, então T. Beleza? Então, eu apliquei a definição de condicional à linha 9 e aí na linha 10 eu cheguei a se S, então T. Agora, o que a gente pode notar? Na linha 6 eu tenho que se P, então S. Na linha 10 eu tenho que se S, então T. Note, o S é o meu consequente da 6 e é meu antecedente da 10. Então, eu posso aplicar o nosso famoso silogismo hipotético nas linhas 6 e 10, chegando aqui na linha 11 a se P, então T, que era exatamente a conclusão do meu argumento. Então, está provado que este argumento aqui é um argumento válido. Ok, pessoal? Então, assim, em termos de conteúdo, essa semana não tem grandes novidades, né? A novidade é simplesmente que nós vamos passar a aplicar, além das regras de inferência, as regras de equivalência para provar a validade dos nossos argumentos, ok?
Então, quais são os próximos passos para essa semana? Leiam o capítulo 12 do livro, partam para resolver os exercícios do capítulo 12, façam a lista de exercícios dessa semana, ok? E aí, a nossa aula para tirar dúvidas, como semana passada nós tivemos muito poucas pessoas na aula, devido ao fato de que, e foi alegado que como era na terça, né, havia tido pouco tempo para fazer os exercícios. Então, para tentar dar mais tempo para vocês fazerem o exercício, ao invés de fazermos a aula de tirar dúvidas na terça às 16, vamos passar a fazer na quinta às 16 horas, ok? Então eu vou disponibilizar o link no Ava, né, para essa nossa aula, e aí na quinta-feira, então, às 16 horas, nós fazemos essa aula de tirar dúvidas. Caso surja alguma reunião, alguma coisa assim, não possa, eu me comunico com vocês, mas a princípio, quinta-feira às 16 horas. Beleza? Então, leiam o capítulo 12, façam a atividade avaliativa, reúnam as dúvidas para quinta-feira e, principalmente, divirtam-se estudando lógica. É isso, pessoal. Um abraço a todos e cuidem-se.